Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma quinta-feira, começando o Pão Diário Cast, que é o nosso podcast aqui do Pão Diário, aqui onde a gente conversa sobre diversos assuntos e temáticas da vida cristã, vida com Deus, intimidade com Deus, relacionamento, evangelismos e todas essas questões que envolvem a nossa vida com Deus e com os outros para falar do amor de Deus. O projeto desse mês que nós estamos destacando, estamos divulgando nas nossas redes sociais, nos e-mails e tudo mais, é o projeto de capelania escolar. Nós, como Pão Diário, nós temos diversas parcerias com projetos que fazem capelania escolar. Nós ajudamos com recursos bíblicos para esses projetos. Então, alguns materiais que você pode ver aqui atrás, além de nós vendermos, né, pela nossa loja e nas livrarias, como publicações Pão Diário, nós principalmente também utilizamos esses materiais em parceria com alguns projetos. Então, esse é o nosso foco do projeto do mês. E puxando esse gancho de escola e tudo mais, hoje a temática do Pão Diário Cast, a gente vai conversar com uma neuropsicóloga sobre como nós podemos oferecer um suporte espiritual e emocional para as crianças nas escolas e também para as famílias. Então, eu quero apresentar aqui a Camila. Seja muito bem-vinda, Camila. Muito obrigada, Lana. É uma honra estar aqui podendo participar. Eu admiro muito o Pão Diário, né? E eu acho que essa é uma excelente forma da gente estar trazendo um assunto tão importante, né, para mais famílias, mais educadores. Muito obrigada mesmo pelo convite. É uma honra ter você aqui com a gente e para falar dessa temática tão importante, né? Que é esse cuidado com as crianças, com as famílias, principalmente nesse tempo de pandemia, né, Camila? A gente vai conversar sobre isso agora nesse nosso bate-papo. Mas antes da gente começar de fato aqui a conversa, eu quero te convidar, se você não conhece as nossas redes sociais, você está chegando aqui do nada, né? Está conhecendo agora o Pão Diário, está conhecendo agora as nossas plataformas. Então, você pode nos acompanhar no Instagram, que é Pão Diário Oficial, Facebook também Pão Diário Oficial, YouTube Pão Diário Brasil e o nosso site pãodiario.org e o site de publicações, que é onde nós vendemos e mostramos os nossos materiais, que é publicaçõespãodiario.com.br. Você pode nos conhecer por lá. E como eu falei, o projeto desse mês é o projeto de capelania escolar. Mas nós temos várias frentes, vários projetos de outras áreas que nós ajudamos, que nós somos parceiros, capelania prisional, capelania militar, capelania hospitalar, capelanias diversas, né? Vários projetos de missões. Então você pode ser um apoiador também, você pode nos conhecer melhor e ser um apoiador doando, orando por nós, querendo ajudar nos projetos, enfim, tem várias coisas aqui que você pode conhecer sobre nós. E, então, já deixamos todos os links por aqui. Se você está nos ouvindo em algum streaming ou na rádio, você pode ir no nosso site, pãodiario.org, que você vai ter todas essas informações por lá. Voltando para Camila, então, para a gente começar por aqui. Camila, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para eles te conhecerem um pouquinho melhor e entenderem todo esse contexto da nossa conversa de hoje. Tá bom. Eu fui convidada, né, por vocês, em especial também pela Thaisa, né, uma pessoa muito querida que me conhece aí de Curitiba, onde vocês estão, né, e atualmente eu moro em Limeira, interior de São Paulo. Eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, né, então por isso neuropsicóloga. Me formei na Universidade Federal do Paraná, fiz a graduação, mestrado lá. E além disso, né, e que eu acho que é o que me traz aqui também, é que eu sou cristã, fui criada na Assembleia de Deus, fui criada na Escola Bíblica Dominical, fui criada, né, assim, com os princípios cristãos que são tão importantes aí para a nossa caminhada de fé. Então, hoje eu atuo como psicóloga educacional numa rede de ensino, atuo em várias escolas aqui da região. E eu tenho, então, essa experiência mais ou menos nessa atuação escolar por volta de uns 3 anos, desde metade de 2019. Peguei esse período de pandemia
E eu acredito que hoje vai ser muito importante essa conversa que a gente vai estar tendo, e eu espero, né, poder estar agregando aí com a minha especialidade e também com as minhas experiências que eu tenho com Deus em relação a essa capelania escolar, né, como a Lana falou, que é muito importante a gente estar debatendo e pensando sobre isso. É um prazer, repito, é um prazer estar aqui. E é um prazer imenso ter você com a gente. E, né, com toda essa tua experiência e tudo mais, vai ser super enriquecedor esse nosso bate-papo, eu tenho certeza. E para começar, então, eu quero te perguntar: o que te inspirou a trabalhar com a neuropsicologia infantil? Para mim é fácil falar disso, né? Eu sou suspeita em falar, vamos dizer assim. Eu, como eu falei, né? Eu sempre fui indo na escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, sempre tive envolvida, né? Desde criança. Quando eu fiquei maiorzinha, eu começava a ajudar as professoras, ser auxiliar, né? E depois dali eu fui ser professora de escola dominical, então eu amava, eu tinha aluninhos de 3, 4 anos, coisa mais linda, mais fofa, né? Tá num ambiente infantil é muito gostoso, né? É muito prazeroso, a gente aprende muito com a fé das crianças, com o desenvolvimento delas. E unido a isso, né, eu tinha um interesse muito grande de estudar o cérebro, né, de estudar neurociência. Então eu entrei na psicologia pensando, eu acho que aí é uma ponte para eu poder, né, estar mais próxima aí da neurociência em si. E ao longo da graduação, então, eu me encontrei na neuropsicologia, que ela é uma ciência, vamos dizer assim, é um ramo na neurociência, e eu tive a oportunidade de fazer parte de um projeto de extensão no Hospital de Clínicas, numa clínica de neuropediatria, onde eu atuava com crianças com autismo, com TDAH, transtornos de aprendizagem, com uma deficiência intelectual, com epilepsia. Então, diversas condições. Depois formada, trabalhei com superdotação também, né, que é uma outra condição, mas que também tem as suas facilidades, suas dificuldades. Então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar. E eu acho que a criança, você aprender sobre o desenvolvimento dela, você aprender sobre a importância dos aspectos socioemocionais, entender que ela realmente é algo muito precioso de ser uma terra fértil para você investir, para você cuidar, para você amar, né? Tanto na vida profissional quanto na vida, né, na igreja, vamos dizer assim. Então, eu me encontrei, assim, eu sou muito feliz na minha profissão e eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de trabalhar com um público que eu gosto muito, muito mesmo. E realmente, né, essa área da psicologia infantil, de tratar as crianças, né, nada mais é também do que o que a gente também fala, lógico, aqui, né, da nossa realidade de ministério, de capelania, mas a importância desse cuidado, né, com os pequenos, com as famílias. Então, eu queria te perguntar, já a gente seguindo também nessa linha, como que funciona e qual que é a importância desse apoio psicológico dentro das escolas, né? Porque são muitas crianças, né? É uma quantidade muito maior do que num consultório, então acho que deve ser bem diferente, né? Então, como que funciona esse trabalhar aí psicológico nas escolas? É verdade, Lana, é bem diferente da clínica, tanto que quando eu me formei eu atendi apenas na clínica, no hospital, atendimento individualizado. Então, quando eu cheguei na escola, né, no início de 2019, eu tive que reaprender várias coisas, de pensar em estratégias do meu trabalho que não funcionam no ambiente escolar, só funcionam no ambiente clínico, né? Então, o ambiente escolar, acho que é legal pensar assim que o nosso trabalho é mais coletivo, estratégico, no sentido de promoção de saúde física, mas saúde mental, principalmente, que é a nossa especialidade, e também na inclusão escolar, como eu falei, né? Eu atuei já em diversas condições clínicas, transtornos, deficiências, e essas crianças também, elas precisam ser pertencentes a esse ambiente escolar. Então, as nossas ações são muito mais de promoção de saúde, as nossas ações são mais coletivas de formação com os professores,
de orientação, mas também tem acolhimentos a famílias, reuniões de pais, situações mais específicas, que às vezes o pai não sabe como conseguir um tratamento psicológico através do SUS, através do próprio convênio médico, que é um direito, né? Muitos convênios têm essa especialidade incluída, é ajudar a quebrar o preconceito de procurar um psiquiatra, um neurologista, né? Ajudar também as famílias, às vezes tem um filho só, chega na escola, tem aquela, assim, querendo ou não, são várias crianças da mesma faixa etária e começa, nossa, será que meu filho está muito atrasado em determinada coisa, está muito avançado em determinada coisa? Então a gente começa a ter uma conscientização da família, né? Olha, está um atraso na fala, acho que é legal buscar uma fono. Então a gente faz encaminhamentos, né? Busca de diversas formas, está auxiliando essas famílias para que essas crianças estejam bem assistidas nos aspectos cognitivos, emocionais. A gente também trabalha, porque eu falo, né, é uma equipe, né, de psicólogos que eu trabalho junto, e eles estão pelo estado inteiro também, atuando em outras escolas, e a gente também atua muito no projeto de vida, pensando nos adolescentes, mas pensando que isso é uma coisa que deve se trabalhar desde os anos iniciais, no sentido de autonomia, de sonhar, de persistir, correr atrás dos sonhos, se sentir capaz de conquistar alguma coisa, porque hoje mesmo eu estava com uma turminha, né, e a gente vê o quanto muitas vezes eles não se sentem capazes de não sabem falar dos seus pontos positivos, são muito negativos com eles mesmos, né? Trabalhar a questão de prevenção do bullying, por exemplo, também, que foi uma das temáticas que hoje eu fui conversar. Então, é um trabalho mais estratégico de promoção de saúde e também tem os apagar fogo, que faz parte também do nosso trabalho, né? Mas é um trabalho que eu vejo assim que a gente pode multiplicar, né? Em vez de um atendimento individual, a gente acaba impactando muito mais, né? Uma comunidade, famílias, crianças, professores. É muito gostoso. Que bacana, né? E você estava falando que, né, lógico, é uma questão, é um atendimento bem coletivo, que volte e meia, em algum caso específico, vocês precisam ajudar, intervir. Como que funciona esse atendimento mais isolado e essa feita com os pais e com os professores? Que acho que às vezes também não é só a questão dos pais em si saberem lidar com a situação, mas também dos professores, né? Ontem a gente estava batendo um papo sobre isso antes da gente gravar, então queria que você explicasse um pouquinho essa questão, essa relação dos casos individuais e esse tratar individual com a família e com os professores. As escolas que eu atuo, a gente preza muito por essa parceria família e escola, né? Então, essa questão, muitas vezes a gente percebe com um professor que percebe uma alteração de comportamento, fulano está se isolando demais, fulano está tendo crise de choro, crise de raiva, né? Todo dia está se metendo em alguma situação e você vê que extrapola ele, né? Extrapola às vezes o ambiente escolar, extrapola aquela situação específica, tem uma causa por trás que está gerando esse determinado comportamento. Então, esses atendimentos individuais, muitas vezes é solicitação da própria escola ou às vezes da própria família. Estou preocupado com meu filho, eu infelizmente encontrei, ele está se automutilando. Eu achei importante compartilhar isso com a escola para ver, né, como que a gente pode, vocês também ajudarem a monitorar isso, ver se teve alguma mudança na escola também de comportamento. Então, pode tanto ter a procura dos pais, né, ou os professores solicitarem que a gente faça isso, ou a própria gestão escolar também nesse sentido. E às vezes, é o aluno que procura a gente também para conversar, porque às vezes ele não se sente tão à vontade para compartilhar isso com seus pais. E daí eu entro lá para falar de autoestima, eu entro para falar de projeto de vida, de repente tem um aluno, posso conversar um pouquinho com você? Essa necessidade de ser ouvido, de ser acolhido, né? É algo que a gente percebe muito neles. Então, pode ser por diversas demandas, assim, né? Específicas ou não. E geralmente a gente, como
eu não tenho condição de fazer terapia com os estudantes, não é o foco do meu trabalho, a gente busca fazer esses encaminhamentos ou pensar em ações coletivas. Eu acredito que a gente precisa conversar com os professores sobre os sinais, né, de uma criança com ansiedade, como que a gente deve lidar, ou sinais de algo mais grave como uma ideação suicida, o que a gente deve fazer enquanto escola. Né? Existem leis, existe legislação, existe uma rede de apoio. Eu não posso guardar esse sigilo para mim, prometer, né, jurar para a criança que eu não vou falar nada, porque como que eu vou tomar esse peso diante de mim? Eu vou dar conta de resolver esse problema sozinho? Não, eu preciso envolver a família, eu preciso mediar toda essa situação, né? Então é um trabalhinho assim de formiguinha também. E na verdade, assim, é o que a gente mais faz diariamente, porque a demanda, principalmente depois da pandemia, aumentou muito, né? A ansiedade, o isolamento social trouxe diversas consequências aí para a saúde mental, né? Emocional das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. E aproveitando, né, falando da questão da pandemia, a gente também conversou um pouquinho sobre isso ontem, como que foi feita a abordagem para continuar esse cuidado com as crianças na pandemia à distância? Porque na escola, no dia a dia, a gente, né, vocês, no caso, estão ali vendo todos os dias, estão acompanhando mais de perto, e na pandemia, com o online, ficou tudo mais complicado, né? Então, como que foi feita essa análise, esse acompanhamento à distância durante a pandemia? Então, nessa rede que eu atuo, eu sempre falo isso para os professores, em geral eu sinto que é uma rede privilegiada, né, uma rede privada, mas no sentido assim da gente ter tido recursos para emprestar notebook, emprestar modem para os nossos estudantes que não tinham condições, né? A gente tem um trabalho muito social também na nossa rede, né? E não é uma rede que é muito misturado, né? De classe socioeconômica. E a gente percebeu assim como que foi na pandemia. A gente percebia que alguma coisa estava estranha quando o aluno não comparecia às aulas online, né? Ele não participava. A gente também, os adolescentes já ninguém quer abrir a câmera, os pequenininhos todos querem abrir, mas os que não estão ali, a gente percebe já o primeiro sinal, né? Opa, tem alguma coisa que está acontecendo. Será que é a família que está com dificuldade de que ele esteja presente? Será que é o aluno que tem uma condição que ele não consegue estar participando dessa aula online? Uma dificuldade atencional, o ambiente de casa, às vezes não tem toda aquela infraestrutura, né, para ele estar podendo participar. Mas também, às vezes, vinham relatos dos próprios colegas, no sentido, né, de que fulano mandou uma mensagem falando que não tá legal, né, o que faz com isso? Ou até coisas mais graves, né, fulano falou que tem vontade de morrer, né, que tem vontade de se matar, ou situações, está passando por uma situação difícil em casa de luto. Muitos alunos perderam os pais, mães, né, avós nesse período. Foi uma situação muito delicada, muito difícil. Então, nesse período, eram situações bem emergenciais que a gente ia atendendo. Alguns casos a gente permanecia atendendo presencial, quando era muito necessário, mas a maioria a gente fazia pela plataforma que a gente usa, né, online, né, tipo um Skype da vida, e para tentar resgatar e não perder esses alunos o vínculo com a escola, né, e essa parceria com a família que foi fundamental, né, e mesmo a gente fazendo esses investimentos, a gente teve que acolher muitos professores também pela frustração e pela sobrecarga de trabalho, de pressão que eles mesmos colocavam neles também, no sentido de, preciso aprender a gravar uma aula, preciso aprender a mexer nessa plataforma. Então, o nosso trabalho a gente tinha até uma palestra assim de cuidando de quem cuida, né? Buscando realmente esse acolhimento, que eu acredito que até o Pão Diário, nossa, é algo que poderia, né? Eu acho que você já deve, de alguma forma, estar pensando nessas questões dos educadores,
porque a saúde mental dos professores, infelizmente, é uma das classes que a gente sabe que mais adoece de burnout, né, que é o esgotamento profissional, e querendo ou não, eles estão ali na linha de frente agora, né? Graças a Deus a saúde a gente vê que está cada vez melhorando a situação, mas eu tenho até um colega de trabalho que fala, agora a linha de frente é a educação, são os 10 anos que a gente vai estar correndo atrás de prejuízos para crianças que estavam no início de alfabetização ou finalizando um ciclo, que tiveram muitos prejuízos na aprendizagem. Mas de forma geral, no online foi assim, de resgate, inspetor ligando, professor ligando, tá tudo bem, o que está acontecendo, né? Para que a gente não perdesse o vínculo dessas crianças com a gente, não perdesse, né, a aprendizagem deles, né? Sim. E como é que tem sido agora na volta? Fizeram todo, né, esse trabalho de resgate, de contato. Como que tem sido assim a receptividade da volta dos pais e das crianças? Elas estão gostando, assim, tipo, voltou para a escola, estão amando, ou algumas ainda estão com preguiça, querem voltar para online. Como que tem sido esse resgate do presencial agora, né? O ano de 2020 foi uma época de muito resgate de protocolos de saúde, de alunos que às vezes sentiam medo de estar no presencial, né, de alunos muito animados também por estar de volta na escola, né, que alegria, estou aqui novamente, né, não aguentava mais ficar em casa. Então a gente teve diversas situações, né? Mas de modo geral, agora esse ano as coisas estão mais estabilizadas, a gente tem uma perspectiva melhor de não ter a necessidade de parar, né? As coisas que a gente precisava lidar, às vezes, é a situação de turma que um aluno ficou pegou o Covid, daí a gente tem que isolar a turma como um todo. Foi um período de muita adaptação, né? E também um período em que as crianças precisaram reaprender a conviver em grupo, porque elas estavam muito tempo isoladas, né? E assim, muitas vezes regras da escola, as crianças sentiam fome o tempo todo, porque em casa comiam a hora que elas bem entendiam. Elas também elas criaram muitas vezes uma dependência que toda hora tem que conferir se ela fez certo ou não a tarefa, porque a mãe estava ali conferindo toda hora. Uma professora com 30 e poucos alunos não tem condição, né, de não, vai lá depois até a hora da correção. Então, tiveram alguns hábitos que eles ficaram mais dependentes, mas que hoje eu já vejo que eles já se adaptaram, sabe? Já estão entrando bem nesse ritmo. Os alunos que entraram no primeiro ano do ensino fundamental, que não tiveram educação infantil, a gente sente essa dificuldade, né? No sentido assim de muitos hábitos que não tiveram, não é hábito que eu queria dizer, muitos comportamentos que eles não aprenderam porque não estavam sendo estimulados para isso, né? Conviver com outras crianças, se alimentar de forma autônoma, ficar longe do pai e da mãe, então a ansiedade de separação aumenta nesse sentido, né? Mas, no geral, hoje, 2022, eu posso dizer que o retorno já não é um problema para a gente, né? Não é uma situação que, ai, Camila, vem cá, que fulano não quer voltar, né? Não, graças a Deus, isso já passou. Ai, que bom, né? E uma coisa que você falou lá no comecinho, né? Que você atende crianças, adolescentes, e, obviamente, né, é uma faixa etária muito diferente da outra. Como é que funciona esse acompanhamento nos adolescentes no sentido de preparação para a vida, né? Preparação de futuro, que você comentou ali, de conseguir guiar esse adolescente, né? Ajudar a pensar nas opções de vida, ou enfim, né? Como que funciona esse atendimento mais especificamente com os adolescentes também? Falando assim da educação brasileira, né, como um todo, a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, ela traz várias habilidades a serem trabalhadas com os alunos que não sejam apenas conteudistas, cognitivas em si, como, por exemplo, as competências socioemocionais, né, incluindo o projeto de vida,
que é uma dos componentes assim que a escola precisa estimular nos estudantes. Na rede que eu atuo, a gente entende que projeto de vida não é só uma escolha profissional, não é só um componente que a gente vai lá para pensar e planejar cada detalhe, que né, não dá para a gente planejar cada detalhe da nossa vida, mas é promover reflexões, tomadas de decisões coerentes com seus princípios, com seus valores, é você trabalhar no adolescente o sentimento de autoeficácia, eu sou capaz de construir algo com a minha vida, é também ele ser capaz de falar, não, eu trabalho isso muito com os adolescentes, ter um sonho é válido, tanto se você quer ser médico, engenheiro, advogado, empresária, você quer ser né, cozinheiro, você quer ser escritora, né? Quanto você quer ser mãe, né? Você quer ser pai, né? Você quer ter uma família, isso também faz parte do seu projeto de vida, né? E não é menor, né? Não é porque na cultura, né, hoje não é tão valorizado você ser mãe, você ser dona de casa, né? Você que isso não é importante, é você que tem que tomar uma decisão coerente com seus princípios e seus valores. Né? Então, a gente busca trabalhar esse fortalecimento da autoestima e de tomadas de decisão coerentes e que eles reflitam, porque toda escolha tem seus pontos positivos e negativos. É inerente ao processo de escolher. E às vezes eles colocam uma pressão, né? Eu preciso escolher uma coisa para o resto da minha vida, como se eu falo para eles, gente, se amanhã eu não quiser mais ser psicóloga, eu posso escolher outra profissão ou eu sou obrigada a ser isso para o resto da minha vida? Eles, não, você pode, né? Então, tirar um pouco né, dessa pressão e também outros, como eu falei, não é só a escolha profissional, mas é o planejamento financeiro também, a educação financeira que é importante, é os aspectos religiosos também, né? Que são fundamentais no nosso projeto de vida. Então, é um trabalho muito gostoso, assim, de realmente fortalecê-los nesse sentido de eu tenho uma vida, né? Qual o sentido da minha vida? Qual que é o meu propósito, né? Isso é fundamental, né? Muito importante trabalhar com eles esse direcionamento mesmo, né? Que quem vai ter que escolher e vai ser responsável pelas escolhas são eles. É um apoio nesse sentido. É muito lindo esse trabalho, né, de conseguir cuidar dos adolescentes e de ajudar nesse tipo de pensamento, né, como você falou, não é só a vida profissional, mas, né, focando, pensando no seu planejamento de vida, pelos valores, pelos princípios, e entrando nessa parte, assim, mais de valores e princípios, e já misturando também com a espiritualidade, né. Existem muitos trabalhos de capelania, de projetos de missões, de ministérios que fazem ações nas escolas, né. Eu lembro quando eu era pequena, sempre tinha na minha escola um grupo de teatro, um grupo de dança, que no fim lá fazia toda uma palestra e tudo mais, levava livrinho e convidava as pessoas para conhecer Jesus. Eu sempre achava sensacional, assim, porque era um jeito muito lindo de falar de Deus, né, de apresentar Jesus para as crianças e para os adolescentes, e também de oferecer esse apoio. Acho que talvez principalmente em escolas mais da comunidade, escolas públicas, que às vezes não tem tanto suporte, né? Quanto uma escola particular. Então, ter esse tipo de ação também é super importante. E que é, né, aproveitando aqui o momentinho jabá do nosso ministério, que é o que nós fazemos, que nós apoiamos com os projetos de capelania escolar. Então, se você ainda não, se você entrou aqui no meio do bate-papo, ainda não sabe do que a gente está falando e quer conhecer um pouquinho sobre os projetos de capelania escolar, acessa, tem o link aqui na tela, nos comentários. Para você que está ouvindo só o streaming ou na rádio, você pode acessar o nosso site, pãodiario.org.br/projetos/escolar. E você vai ter todas as informações de como nós, como Ministério Pão Diário, ajudamos e apoiamos movimentos e projetos de capelania como esse, né, que eu comentei aqui agora, de que fazem ações nas escolas para ajudar a dar esse suporte. E eu queria te perguntar, Camila, como que você vê assim essa ação das igrejas, ministérios, projetos de missões, enfim, auxiliando nesse suporte espiritual para as crianças e para as famílias? Agora, né, falando como
cristã, né, e não como psicóloga em si, eu acho fundamental a igreja interceder, né, pelas nossas crianças. Ontem mesmo, né, houve uma polêmica de um filme que trazia a pedofilia como algo natural, o abuso sexual como algo natural. As nossas crianças e os nossos adolescentes são atacados o tempo todo, a mente deles, né, com conteúdos, com coisas que não vêm para edificar, não vem para agregar, muitas vezes uma autoestima muito baixa, como eu falei, às vezes não sabem falar algo de positivo, às vezes criam um bloqueio com os pais, né? Então, a intercessão, eu acho, né, como Jesus falou que a casa dele seria conhecida como casa de oração, e nós, templo do Espírito Santo, precisamos ser um templo que ora, né? Não só a oração de joelhos, mas a oração constante, né, intercessora pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos estudantes. Então, eu acho que isso é fundamental, mas não só isso, né? Mas a gente buscar mesmo projetos tão lindos como o do Pão Diário, de materiais que venham trazer as boas novas, né? Às vezes é através de princípios, de valores éticos, morais, né, que estejam de acordo com a palavra de Deus e que venham assim realmente dar um direcionamento para esses jovens, né? São ações também com a própria equipe escolar, com os professores de apoio, de acolhimento, né, que a gente pode estar realizando palestras nas nossas igrejas, né? Ou realmente ir lá na escola, né? Às vezes é um trabalho voluntário que um pai e uma mãe faz na escola e que já é uma forma de estar trazendo um pouco de luz da palavra de Deus naquele ambiente. Então, eu acredito assim que com a nossa conduta, né, com a nossa forma de ser e com aquilo que a gente faz, né, com o nosso trabalho, né, eu, enquanto psicóloga, eu não tenho, assim, poderia dizer a liberdade, não é meu papel ali, né, fazer um evangelismo, mas eu tenho certeza que o acolhimento, o ouvir, né, o apoiar é algo que Jesus faria, né? É ajudar essa família que está desesperada com o filho que está adoecendo. Então, isso é uma forma da gente, com os nossos trabalhos, vocês, né, enquanto escritores, enquanto editora, vocês estão levando luz para esse lugar, né, para essas escolas como um todo. Então, eu acredito assim que a igreja ela precisa acordar mesmo, sabe? No sentido, essas crianças elas precisam de direcionamento, né? O mundo é tão atrativo para elas, né? O YouTube é tão atrativo com tantas coisas que não vem agregar nada. Então, se a gente sabe fazer o bem e não faz, a palavra diz que a gente está pecando. Então, com os nossos recursos, né? A gente precisa mesmo investir no reino, investir nessas crianças. Jesus, ele parou para ouvir, para orar por aquelas crianças. E quantas vezes a gente ignora, só dá o celular porque é mais fácil para ela ficar quietinha, enquanto eu vou resolver minhas coisas de adulto. Ou uma situação assim, né? Para de chorar que chega, não tô cansada disso. E às vezes é um muro que você está construindo, em vez de você conseguir realmente entender o que estava passando por ali e ter uma comunicação mais efetiva, você conseguir prevenir que a tua filha, o teu filho, o teu estudante, teu sobrinho, né, teu aluninho na igreja se meta numa situação de risco, né? Eles são pessoinhas em desenvolvimento, né? E às vezes a gente trata com tanta dureza, né, o comportamento deles. Então eu vejo assim que, assim, eu falei diversas coisas, mas eu sinto que a igreja tem um papel fundamental, né, e que ela não pode deixar de ocupar esse espaço, senão a gente vai só estar deixando, enfim, a deriva, deixando, né, qualquer coisa ali se aproximar dos nossos estudantes. Tem um filme que eu acho que é aquele Derrubando Gigantes, se eu não me engano era esse nome, que tinha um intercessor que orava, né, pelos armários no corredor dos alunos. Aquilo é tão lindo, né? Você vê uma coisa simples, mas que você pode impactar a vida dessas crianças e desses adolescentes, dessa escola como um todo, né, no geral.
Então, tem muito trabalho, isso eu tenho certeza. Sim, e é muito interessante a gente pensar bem nesse posicionamento que você falou mesmo, né? De seja você parte de uma capelania ou não, né? Aqui a gente está falando do contexto de escola, mas isso a gente pode aplicar à vida como um todo, né? Independente se eu estou ajudando no ministério ou não, a minha posição como cristão, né, Camila, vai fazer toda a diferença e vai impactar, né? Como a Camila falou, é questão de como psicóloga, você nem pode, né, trazer para o lado espiritual, o lado da religião, tudo mais. Mas como pessoa, você age e demonstra o amor de Jesus da mesma forma. E isso é muito impactante, né? E eu queria te perguntar, assim, você então agora pensando como profissional que está ali para dar esse suporte para as crianças e tudo mais, como você acha que esses projetos de capelania, missões, enfim, eles podem se preparar melhor para conseguir aplicar esses projetos nas escolas, assim, unindo forças com a escola, sabe? Quais as diretrizes principais, assim, para um projeto conseguir fazer essas ações e realmente ajudar as crianças dentro do que a escola já faz, né? Sem tentar competir com a escola ali ou fazer algo que não tem muito a ver com os princípios da escola, enfim, né? Sem invadir nessa privacidade das crianças, mas ajudando a dar esse suporte. Tem muitas escolas que têm assim portas abertas para diversos profissionais, né? Por exemplo, feiras de profissão. É uma forma que muitas universidades, muitos projetos conseguem estar ali dando uma palestra, né? Divulgando um material, fazendo uma parceria com essa escola. Mas não só nisso, né? A gente tem às vezes também algumas disciplinas que os estudantes precisam fazer projetos. Então, eles querem pesquisar alguma coisa específica e convidam pessoas de fora. Eu vejo assim que ter uma conversa com a gestão escolar, o diretor, o coordenador, né, é uma forma de você estar chegando e você, enquanto pai, enquanto mãe, às vezes, né, tem pais representantes que ajudam também nessa comunicação escola e família. E é um meio de você se aproximar e estar colaborando, né? Às vezes a escola tem semana de escola aberta, né, para a comunidade, ou você pode fazer uma doação de livros para aquela escola, né? Eu pensei que projeto mais bacana. Às vezes eu vejo assim pessoas assim fazendo um projeto de capoeira, um projeto de dança, um projeto, né? São coisas assim que envolvem as crianças e que, como você falou, Lana, a gente tem tantas escolas públicas com tão poucos recursos. Eu tenho uma amiga e ela até está concluindo o curso de pedagogia, ela é professora de escola bíblica dominical há muito tempo, e ela fazia eventos nas escolas nos finais de semana, porque a prefeitura deixava aberto para a comunidade. E ali ela fazia contação de histórias, né? Tinha música, brincadeiras, doação de muitas coisas também, que era uma comunidade muito carente. E aquilo assim traz assim uma oportunidade muito legal de abraçar, porque muitos alunos acabam indo também, né? Às vezes na cidade não tem opções de lazer, então são maneiras da gente estar entrando, né? Através de trabalhar princípios, valores, sentimentos, né? São maneiras da gente estar entrando. Falar de projeto de vida, como eu falei, às vezes é uma questão de uma feira, né, falando sobre saúde, feira de ciências, né? São meios da gente ser sábio e aproveitar as oportunidades, né, de estar ali junto, podendo divulgar e falar do amor de Cristo também, né? Às vezes não com palavras exatamente, mas com nossa atitude, né? Às vezes se tem dependendo da liberdade do local que a gente tem também, né? Temos escolas cristãs também, né? E que às vezes falta também isso, né? A gente precisa ter esse investimento maior em relação a isso e faz toda a diferença na formação das nossas crianças e adolescentes, né? Ai, que bênção, né, Camila? Como você falou, tem muito trabalho ainda e tantas opções que a gente pode ajudar, né? Você, obviamente, os profissionais da área da educação com a sua profissão
E quem está nesses projetos, como você falou, a sua amiga, que agora que ela está se formando, mas ela já fazia projetos antes. Então, esses vários tipos de ações são muito importantes e acabam impactando, né? Como a Bíblia fala, uma sementinha ali que a gente planta e mais para frente vai colher. Pode ser que a gente não veja o resultado daquilo, mas a palavra de Deus está sendo plantada, né? E para você que está nos acompanhando, vou repetir aqui, né? Se você chegou agora, enfim, nós apoiamos projetos como esse de capelania escolar, de missões escolares, de evangelismo com crianças. Nós temos diversos materiais, tem alguns aqui atrás, que, né, como eu já falei também, você pode comprar para você. Nós temos em publicações Pão Diário, você pode ter os devocionais infantis, os livrinhos, mas você também pode nos abençoar doando especificamente para a área de capelania escolar, para que nós possamos ajudar e apoiar mais projetos como esse, que vai distribuir materiais para essas crianças, para fazer essa ação de evangelismo, de contato, para poder não só, como a gente falou aqui, né, que a Camila também tem esse cuidado assim, com as crianças e alcançar a família. E as capelanias também fazem isso, né? A primeira ponte ali, a primeira porta é a família, a criança para conseguir alcançar a família. Isso é muito legal e é muito abençoador. E realmente ali são as sementinhas, né? Então, assim, se você não conhece como que funcionam esses projetos de capelania, você pode acessar o nosso site, pãodiario.org.br/projetos/escolar, que lá tem todas as informações que você pode conferir sobre como nós atuamos nesses projetos, e também tem como você nos ajudar com a sua doação. Então, depois que você conhecer, depois de você, né, depois que você ouviu todo esse conteúdo aqui que a gente está falando, né, a Camila aqui como um exemplo de como ela está fazendo com a profissão dela, mas como que nós podemos fazer hoje. Então, se você se interessou, se você quer ajudar nesse tipo de projeto, nesse tipo de ação, você pode doar. Além de orar por nós, de pesquisar, de estar, né, nos acompanhando por aqui, você pode fazer a sua doação direcionada para a capelania escolar como forma de nos ajudar a ajudar os projetos também. E Camila, eu queria te pedir então, nós já estamos encerrando aí, né, já está dando o nosso tempo, eu queria te pedir que você fizesse uma conclusão final, assim, de tudo que a gente falou, com a mensagem final que você quer deixar para a gente poder encerrar. Tá bom, Lana. Eu repito, eu agradeço, né, a confiança de terem me convidado. Essa semana tem sido uma semana muito especial para mim, no sentido de Deus estar confirmando como Ele coloca a gente em lugares estratégicos, né, em situações específicas, nos usa de uma forma especial em ambientes que talvez, só estou fazendo o meu trabalho. Mas esse mundo, a gente está numa guerra espiritual muito grande, né? E muitas vezes a gente fica desapercebido em relação a isso. E eu percebo o quanto a gente precisa realmente estar consciente e intencional nas nossas ações com as crianças e com os adolescentes. Porque não é natural que as crianças estejam com uma autoestima tão baixa. Não é natural que elas estejam com uma dificuldade muito grande de se relacionar, de resolver conflitos com os colegas. Não é natural uma criança querer se automutilar, ter ideação suicida, né? Uma criança é um ser com esperança pela vida, né? Com expectativas, que precisa de um vínculo muito forte com o pai, com a mãe, com a avó, com uma pessoa de referência, um adulto, né? Mesmo as que infelizmente não tem um pai e a mãe, mas que tem um adulto que cuida, que ama, que respeita, que educa nos caminhos em que deve andar, né? E então eu acredito assim que a gente precisa estar alerta. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos, eu fico assim, o que ela está assistindo no YouTube? Se a gente vê, e não sou eu e meus cunhados, meu marido, se a gente percebe que é alguma coisa assim que tá meio estranho, a gente já, né, busca orientar, mudar a atividade. Então, as crianças e mesmo os adolescentes que são mais velhos, a gente acha que eles já são autônomos, já são adultos. Eles
na neuropsicologia a gente diz, né, que eles estão ainda numa fase muito especial de neurodesenvolvimento, aprendendo a tomar decisões, eles são muito impulsivos, se colocam em risco, uma hora está muito feliz, uma hora está muito triste, eles têm essa desregulação emocional, né, eu brinco, né, o primeiro fora, acho que a vida vai acabar. Eu falo, gente, daqui uns anos vocês nem vão lembrar do fora, não vai ser mais importante, eles têm essa dificuldade a longo prazo. Então, o que eu quero dizer? Mesmo eles sendo grandes, eles necessitam desse apoio, eles necessitam desse carinho, desse monitoramento, desse acolhimento, desse direcionamento, né? Da presença de adultos de referência e que eles se sintam com vínculo, com afetividade, né? Os pais, repito, muitos adolescentes parece que tem um muro entre pais e filhos e a gente precisa quebrar esses muros, né? A gente, enquanto cristão, precisa, tanto no mundo físico, emocional, espiritual, a gente precisa quebrar essas barreiras para a gente não perder os nossos adolescentes. Eu acho que é isso, é estar presente, é cumprir o nosso objetivo enquanto igreja, também pensando que isso começa nas nossas famílias, nas escolas, no nosso trabalho, a gente é a vida prática, o cristianismo prático, né? A gente pode dizer assim. E para concluir também, eu gostaria só de divulgar, né? Quem puder, quem quiser me seguir no meu Instagram, é @neuropsicamila, onde eu também vou colocando conteúdos sobre adolescência, sobre a infância, dos aspectos socioemocionais, e divulgo um pouquinho, conto como que é um pouquinho a minha rotina no meu trabalho. E, novamente, eu agradeço muito e que Deus venha abençoar muito o Pão Diário e que muitas vidas sejam impactadas com os materiais, com a capelania e com esse podcast, no nome de Jesus. Muito obrigada, Lana. Amém, amém. Muito obrigada, Camila, por ter participado com a gente. Foi uma honra. Muito obrigada por você que está nos acompanhando aí, seja no YouTube, na rádio, nos streams, no Facebook. Então, lembrando, né, que, como vocês já estão acostumados, toda quinta-feira, às 4 horas, nós temos aqui o Pão Diário Cast. Então, você já se organize aí, anota na sua agenda para participar na próxima semana. O bate-papo vai ser sobre liderança, baseado no nosso livro A Escolha. Vai ser um tema muito legal, muito enriquecedor. Então, eu te convido, já anota na sua agenda para você estar aqui com a gente também. E é isso, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil e o nosso site, pãodiario.org. Camila, muito obrigada. Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Nós vamos conversar mais vezes, viu? Amém, vamos sim. Foi um prazer. Até. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.